e super, vamos dizer assim, feridos pela guerra e por tudo que eles tiveram que passar. E a psicanálise fica centrada praticamente só na Inglaterra, em Londres, e começa uma época que foi justamente na Segunda Guerra Mundial, que durou mais ou menos no período da Segunda Guerra Mundial, que foram as controvérsias psicanalíticas, porque aí os freudianos, criou-se dois grupos, os de ana-freudianos e os de kleinianos dentro da sociedade britânica. Freud morreu, depois que Freud morreu, então o circo pegou. Então os ana-freudianos diziam que a Klein estava subvertendo as ideias de Freud, e os kleinianos diziam que a Klein estava expandindo as ideias de Freud. E criou-se as controvérsias foram discussões científicas seríssimas, reuniões científicas durante anos para resolver se a Melanie Klein ia ser expulsa ou não. Literalmente. Foram anos difíceis para a psicanálise, mas ela sobreviveu. As ideias da Klein sobreviveram e até hoje a sociedade britânica está dividida. Você pode escolher a formação kleiniana, a formação ana-freudiana ou a formação independente. Até hoje. É independente... É do meio, é o middle group, onde o Winnicott participou, estava. Tem um monte de regras, tem um livro maravilhoso desse tamanho assim, As Controvérsias, Freud e Klein. Olha mais distante no lugar de Melanie Klein, vale a pena ver pelo menos. É lindo. Eu li, conheço o livro, é maravilhoso. E o resumo das controvérsias está num livro menor chamado Os Progressos da Psicanálise, que está esgotado, mas na estante virtual dá para encontrar. São textos da época das controvérsias. Bom, eu vou propor para vocês o seguinte, eu estou precisando fazer um pequeno intervalinho, 10 minutinhos, e depois um intervalo mais com lanche, tá? Então eu vou fazer agora, tudo bem? Aí a gente continua. Então não dispersem muito, não é lanche ainda, mas eu já venho, tá? O conceito de inveja em psicanálise, ele ganhou toda uma importância a partir da publicação por Melanie Klein em 1957 do texto Inveja e Gratidão, que dá nome também ao livro Melanie Klein, Inveja e Gratidão e Outros Trabalhos, que é esse livro que resume os últimos trabalhos da Melanie na parte final, a partir de 1946. Começa esse livro é importantíssimo, né, claro, começa com notas sobre alguns mecanismos esquizoides que é talvez o principal texto da Melanie Klein, que é onde ela vai falar da posição esquizoparanoide e do conceito de identificação projetiva. E tem Inveja e Gratidão, que é uma pequena monografia, que é onde ela vai tratar do conceito de inveja. E aí a inveja vai acabar então sendo estendida, ela vai dizer que a inveja do pênis, a mulher, ela tem as raízes na primeira relação mãe-bebê, por um lado, e ela vai dizer que o homem inveja também o seio da mulher, inveja a capacidade da mulher de ter filhos, ela estende o conceito de inveja, não só ela, como outros autores, também para ficar ampliado, né? A inveja não é mais só a inveja do pênis, a inveja daquilo que o outro tem de bom que eu não tenho, e a base está na relação mãe-bebê. Por quê? A Melanie Klein tem uma tese de que o mundo mental, desde o início, as primeiras relações são importantíssimas na construção do mundo interno. A gente tem que levar em conta, não podemos esquecer, que o ser humano, diferentemente dos outros animais, ele nasce muito pouco pronto. A gente abriu mão, de alguma forma, na natureza humana, a gente abriu mão de qualquer capacidade pronta. Tem animais que nascem andando, voando, já sabe o que tem que fazer, está tudo preso no instinto. O ser humano não está.
as nossas funções cognitivas estão descoladas do instinto, assim como a agressividade e a sexualidade. Graças a isso a gente consegue se desenvolver muito mais longe. Só que por outro lado vai ter que ser construído. O psiquismo vai ter que ser construído. E a partir do é isso que é a infância, isso que é o desenvolvimento, essa é a construção. E a partir do momento que ele vai ter que ser construído, ele pode ser melhor ou pior construído. Então, para o bem e para o mal, a gente fica à mercê aí das experiências que a gente vive. Então a gente traz, por um lado, uma carga genética, uma maior capacidade cognitiva de integração, ou uma maior capacidade de lidar com frustração e de lidar com a realidade emocional, ou pior, os seres humanos não nascem iguais. Mas o ambiente vai ser fundamental, né? E dentro dessa questão ambiental, as mais importantes são as mais primitivas. Quanto mais antigo, mais importante. Então a Melanie Klein, o que ela fez foi dar uma importância jamais antes dada à relação mãe-bebê. Porque ela acredita, a Melanie Klein, e muitos autores kleinianos, embora não todos, mas muitos autores pós-kleinianos continuam vendo assim, que o bebê, ele nasce com uma carga de amor e ódio. Isso já se acreditava, o Freud já tinha dito na questão do instinto de vida e de morte, mas ela acredita que ele vem também com uma dose de inveja constitucional, como se a inveja fizesse parte dessa estrutura desejante e odiante desde o começo. Então a inveja é como se ela fosse o principal atributo do instinto de morte para Melanie Klein. Ela é a representação, ela é a pior faceta do instinto de morte, que é a destrutividade daquilo que é bom. Destruir aquilo que é bom. Então existe uma carga genética ou constitucional de inveja, e ela pode ser, vamos dizer assim, melhorada ou piorada de acordo com o relacionamento que a criança vai ter com o bebê, com a mãe, e de acordo com como a criança vivencia aquilo também. Depende da mãe, depende da criança. Uma das coisas mais importantes para Melanie Klein é que o núcleo do ego, o núcleo da saúde mental interna para Melanie Klein, é a introjeção do objeto bom. Como que esse mundo é construído se ele não existe de início, vamos dizer assim? Ou existe muito precário? Ele é construído por meio das projeções e introjeções, da relação de objeto, da relação da criança com o mundo externo. Aquilo que ela põe para fora, aquilo que ela traz para dentro. Se ela tem um contato com um bom objeto, o que significa o seio bom? É uma mãe que é suficientemente boa na linguagem do Winnicott, vamos dizer, para dar para a criança aquilo que ela precisa, porque a criança ela não tem consciência ainda, ela só sente. Ela tem necessidades, ela tem necessidade de receber o bom. Se o bom vem, ela cria uma fantasia inconsciente de que o mundo é bom. Essa fantasia inconsciente vai se transformando no núcleo do ego. E ela vai começando a acreditar que o mundo é bom. Ela começa a imaginar que existe algo ali que vai dar para ela o que é bom. Então, ela vai se tornar, com o tempo, uma pessoa, um adulto, que confia nos outros, que confia no mundo, que confia na bondade, que se sente abastecida. Quando o bebezinho internaliza um mundo bom, ele se sente internamente abastecido. Quando fala que a internalização quando a Melanie Klein diz que a internalização do objeto bom forma a base do ego, é que a pessoa tem dentro dela aquilo que é bom. Eu sou boa, eu sou bom. Pode ter pessoas boas em outras coisas, mas eu sou bom também. Eu me sinto bem, eu tenho a bondade dentro de mim, eu posso viver sem algumas coisas. Eu consigo sobreviver às dificuldades. Ela tem alguma coisa onde ela pode recorrer dentro dela. E isso aplaca a inveja. Eu não preciso invejar o outro, porque eu tenho dentro de mim o bom. Uma das manifestações de um mundo interno que não teve essa coisa boa é a questão, é um enorme apego aos bens materiais.
que cumpre uma função de abastecer isso que está faltando. A pessoa busca lá fora uma profunda carência interna. Por isso que nunca está bom. Porque não resolve. Se está dentro, num certo sentido, todo mundo tem um pouco disso. A gente não tem assim, quando eu comprar aquele novo utensílio, nossa, eu vou ficar tão feliz. Aí vem o utensílio novo. Aí dali a pouco, nossa, a hora que eu adquirir o próximo, a hora que eu comprar uma cadeira boa, eu vou estudar, viu? Aí eu vou estudar de verdade. A hora que eu puser uma luminária, a hora que é sempre algo que vem de fora. E não, por que não resolve? Porque falta um abastecimento interno. Mães, assim, dos nossos dias fazem muito isso, né? Pela falta de tempo. Então compensa com alguma coisa. Mas não é compensado. Não compensa. Esse que é o problema. É uma compensação só aparente. A criança fica feliz da vida no momento. Mas aquilo não dura nada. É triste, porque... E hoje em dia, inclusive a Neide vai dar um curso da nova doença da alma, ela vai tratar um pouco desse tipo de situação atual. A sociedade atual, os núcleos das patologias são mais primitivos, porque a família está mais solta, tem uma liberdade instintual, mas tem uma falta desse tipo de internalização muito profunda. E as pessoas têm essas patologias do vazio, narcisismo, borderline, são as doenças mais atuais. Diferente da época do Freud, que era mais a repressão de instinto. Hoje em dia os instintos são mais liberados, a agressividade, a sexualidade, mas falta essa coisa interna. Porque até as próprias coisas materiais, né? Porque, por exemplo, eu me lembro quando eu era criança, meu avô tinha um balanço, mas foi feito pelo meu avô, eu participei. Então teve algo interno também. E hoje você compra e é tudo muito mecânico, né? Não tem nada de pessoal naquelas coisas assim, da criança. E aí vai se construindo aquilo que o Winnicott chamou de um falso self. Fica tudo faltando. Né? Então, para Melanie Klein, essas primeiras relações de objeto constituem essa formação do mundo interno seguro. E você sabe uma coisa interessante? Porque às vezes a pessoa não teve isso, essas primeiras relações de objetos seguras. Quando ela não teve, por causa de uma mãe muito insegura, incapaz de dar amor, seja por que for, aquilo fica não construído. Fica uma ausência de uma construção interna. Às vezes as pessoas conseguem adquirir isso em outros vínculos, com uma avó, ao longo da vida, isso pode sendo feito, essa construção, às vezes não às vezes não dá. Mas o único lugar literalmente propício para isso e que reedita esse primeiro vínculo é o setting psicanalítico. Porque ali no setting psicanalítico, a partir da postura do analista, que é uma postura diferente das outras linhas de trabalho, a gente empresta o nosso mundo interno para o paciente e tenta, junto com ele, deixar vir à tona esses núcleos primitivos que não foram construídos, e eles vão vir à tona em relação a nós. Todo esse sentimento de inveja, de ciúme, de se sentir rejeitado, de não se achar valorizado, vão aparecer na transferência. E se a gente tiver em condições de perceber e ir trabalhando, e tiver uma atitude genuinamente de estar ao lado do paciente, ele pode ser reconstruído. E a transformação, esse tipo de construção, ele é diferente, você percebe, do trabalho freudiano. Porque o trabalho do Freud era recuperar aquilo que tinha sido reprimido. Os desejos sexuais que haviam sido reprimidos, a hostilidade que havia sido reprimida. Isso tudo continua valendo. Mas uma coisa é você reprimir algo construído, feito. Outra coisa é você ter que construir algo que não pôde ser construído. É mais antigo, né? E é mais profundo. Então essa clínica
de você deixar que o paciente projete dentro de você todas as angústias dele, o ódio, a insegurança, para você lidar com isso, é que promove uma construção. Por exemplo, quando pacientes muito regredidos, eles tiveram uma relação inicial tão ruim que eles não conseguem confiar num objeto externo. Eles não conseguem acreditar, e não é culpa deles, acreditar que existe um vínculo honesto, verdadeiro, que não vai machucar depois. Eles não têm essa referência interna. Eles têm uma experiência de um vínculo que frustra, que machuca, que não é confiável. Então eles trazem isso logo no começo. Às vezes a pessoa na primeira sessão pergunta para você: você acredita em amor verdadeiro? É assim que aparece. A gente tem que tentar enxergar lá no fundo esses núcleos primitivos. Você vai falar o que para uma pessoa dessa? Se você não estiver percebendo que o que ela está te perguntando é de uma profundidade enorme. Às vezes você tem logo na primeira sessão uma possibilidade de dar uma pinçadinha nesse núcleo e mostrar para ela que talvez ela possa confiar de novo. Porque quando a gente se dispõe a trabalhar com psicanálise, a gente tem que entender que toda análise é uma história de amor. Toda. Seja do ponto de vista freudiano ou kleiniano. A gente está numa posição, quem faz análise sabe disso, a gente está numa posição de importância absoluta para o paciente. E ele precisa ter a convicção de que a gente está do lado dele. Não significa ser bonzinho, para mostrar que gosta dele, mas significa realmente estar de olho, atento, olhando para aquilo que ele precisa. Então, quando um paciente, logo no começo, pergunta se você acredita que hoje em dia ainda existe amor, ela está demonstrando para você que ela tem uma ferida tão profunda numa relação vincular amorosa, que ela está ali, mas no fundo ela não está acreditando que é verdade. Não é verdade que você realmente vai se importar comigo. É isso que ela está te falando. Então, a partir do momento que você está atento a isso, você pode trazer, e vai depender da situação, a maneira que você vai trazer. Né? Às vezes pode trazer de uma forma mais clara, às vezes você só fala: olha, eu estou percebendo que você não está acreditando que é possível. Você não está falando que sim ou que não, você não está prometendo nada, porque também não adianta prometer, porque só a questão, se a pessoa está convicta, não adianta você dizer que sim, que existe, porque aí ela vai achar que você está só querendo convencê-la. Então é falar: olha, eu estou percebendo que você acha, que você deve estar achando que não é possível confiar, que não existe esse tipo de confiança. Ou senão, às vezes, dependendo do nível da análise ou do momento, tal, você até diz que ela não consegue acreditar que alguém realmente se interesse por ela, que não seja com algum interesse secundário. E às vezes você pode até nomear, dependendo da situação, você deve. Então às vezes você fala para o paciente assim: olha, mas nessa visão sua, então está falando que todo mundo só se interessa hoje em dinheiro. Bom, ele te para. Então ele está dizendo que ele acha que você só atende ele porque ele paga. Então a análise ela é um vínculo de trabalho, mas ela não é só isso. Se a gente não estiver disposto a verdadeiramente se envolver afetivamente com o paciente, não dá para fazer psicanálise. Então ela é muito mais do que isso. Então às vezes você fala para a pessoa: mas o perigo dessa generalização, uma vez eu falei com o paciente, é que nessa linha de raciocínio você fica muito sozinho, muito, não falei abandonado, assim, falei muito, alguma coisa nesse sentido, mas não foi essa palavra tão forte. Porque se você for estender esse raciocínio, a sua esposa só está com você pelo dinheiro, os seus funcionários só estão com você pelo dinheiro, eu só te atendo pelo dinheiro. Aí você percebe, você vai lá isso é o trabalho na transferência. Então essas questões aqui que a Melanie Klein coloca, elas se reeditam na transferência. Só que o que acontece? Tanto na primeira relação,
Quanto na relação transferencial, tem um tipo de sentimento que é dificílimo de você trabalhar, que é a inveja. Porque quando você está dando para o paciente algo de bom, ou quando a mãe está dando algo de bom, aquilo tem que ser recebido. E a pessoa que está tomada pela inveja sente aquilo como uma humilhação. Receber do outro é para ela vivido como ser humilhado. Eu tinha que ter isso. É quase como se a pessoa tivesse que parir ela mesma, alimentar ela mesma. Quando o paciente vira pra gente e fala que está encerrando a análise porque quer caminhar com as próprias pernas, é hora de acender uma luzinha e falar, tem um componente narcísico invejoso acontecendo aqui, e se eu conseguir analisar, a gente entra numa análise de verdade. Senão ele vai embora e encerra uma psicoterapia, sem trabalhar aquilo que é mais importante. Às vezes cabe uma coisa assim, mas por que você acha que você está andando com as pernas de outra pessoa? Né? O que está acontecendo aí que você não está sentindo que é seu? Né? Ou aí você vai investigar o que na cabeça dele é a análise. E às vezes você consegue trabalhar essa questão da inveja e criar uma análise mais profunda. E como que nasce a inveja? Então, para a Melanie Klein, que eu estava dizendo, ela tem uma base constitucional muito forte e a criança sente, isso que eu não concordo muito com a Melanie Klein, nesse ponto. Ela fala que a criança sente a ausência do seio como se a mãe tivesse guardando a coisa boa para ela mesma. Então a ausência não é vivenciada como agora não tem. É vivenciado como o que é bom está sendo guardado para o usufruto próprio. Então está sendo negado, estão me torturando, estão me machucando. Ela sente assim para a Melanie Klein. Isso pode acontecer no desmame da criança, né? Sim, sem dúvida. Se a base não for bem feita, ela não consegue desmamar. E na análise isso aparece muito claramente. Quando você fica em silêncio, o paciente acha que você está torturando, que você está fazendo de propósito, que você está sacaneando. Quando você não dá uma interpretação que ele achou que você deveria dar, ele pode achar que você está vamos dizer assim, sonegando coisa para ele. Isso aparece perfeitamente na análise. E a gente trabalha. O silêncio é importantíssimo para trabalhar esses núcleos primitivos. Porque o silêncio é o ser ausente. E tem pessoa que não suporta o silêncio. Porque tem uma sensação de que o outro está pensando em tudo da vida lá, menos nele próprio, menos no paciente. O de que o outro está distante, ele não está lá. Então, o silêncio é muito importante para você poder trabalhar isso. Porque às vezes você vai dizer para o paciente, por exemplo, eu me lembro de um paciente que tinha muita dificuldade com o silêncio. E um dia ele conseguiu me perguntar, conseguiu falar que aquele silêncio incomodava. Quando o incômodo é grande demais, às vezes ele não consegue nem falar. Ele conseguiu falar, eu não lembro se perguntou o que eu estava pensando, alguma coisa assim. Sempre que isso acontece, o paciente está se perguntando se você está ali ainda e se ele se mantém inteiro dentro de você. Então, uma coisa importante por que a gente faz silêncio na análise? Por que o analista fica em silêncio? Esse é um ponto importante. Primeiro, é fundamental você ficar em silêncio, porque o espaço é do paciente. Então, quando o paciente faz silêncio, ele está nos dizendo que ele não tem nada o que falar naquele momento. Se a gente for tomado de angústia, a gente vai querer preencher o silêncio. Mas isso pode ser um erro muito grande. Primeiro, a gente vai estar introduzindo variáveis num campo que não pertence muito assim a gente. Então, o paciente fica em silêncio, dali a pouco vai emergir dele algo que para ele é importante. Que para ele é importante, não para a gente. Se a gente introduz variáveis, a gente está direcionando para um caminho que pode estar fugindo daquilo que é importante. Esse é o primeiro ponto. E segundo, ele tem o direito de ficar em silêncio. É importante respeitar o silêncio. Ele não sabe que a gente está respeitando, ele acha que a gente está abandonando. Mas quando a gente consegue mostrar que aquilo é uma atitude de respeito para com ele, mas que a gente está ali, ou seja, a gente não está fazendo aquilo que a bebezinho sente que a mãe está fazendo com uma coisa boa, usando só para ela. Então, para a Melanie Klein, a criança vivencia esse distanciamento dessa forma. E isso dá muito ódio do seio.
e dá vontade de atacar o seio, porque é como se um seio que frustra muito, que é muito ruim, causa na criança um ódio muito profundo, porque é como se ele fosse literalmente negado para uso próprio. Então a mãe fica, eu fico com o que é bom para mim, eu não dou para você. O seio que eu estou falando não é só a mamar que sai, o leite que sai, né, do peito, é todo um ambiente de amamentação, ainda que seja mamadeira. A criança acha que a mãe está guardando para ela. O que você vai fazer com um seio desse? Você vai querer destruir, a criança quer destruir, ela está com ódio, vai prevalecer o ódio, não o amor. O objeto mal vai tomar lugar. Então ela vai começando a odiar aquilo que é bom, porque aquilo que é bom ela não tem, é o outro que tem. O que, na minha opinião, falta um pouco nas descrições que eu leio sobre a inveja nos kleinianos é falar que não necessariamente a criança, eu não sei se eu concordo tanto com a ideia de que a criança vivencia a ausência do seio como uma privação. Pode ser, dependendo da quantidade de inveja dela e do ódio. Mas não sei se necessariamente. Eu acho que, às vezes, pode ser que a criança vivencie como uma ausência só. Porque eu penso que a questão não está só na ausência. Eu acho que mesmo a mãe, quando ela dá, eu acho que vai depender muito, muito da atitude da mãe. A gente observa isso em análise com a gente, ou com analistas que a gente já teve, ou com a nossa posição de analista. Como que a gente vai dar essa interpretação para o cliente? Como que a gente vai fazer uma interpretação que a gente acredita boa para o cliente? A gente está triunfando? A gente está se achando? A gente está, vamos dizer assim, narcisicamente feliz porque ele depende daquela interpretação? A gente está dando para ele ou porque a gente se sente bem? Pega a mãe e o bebê. A mãe está dando para o bebê um alimento e todo um ambiente para ele, para que ele cresça, para que ele possa ser independente, para que ele seja saudável, para que ele receba amor. Ou ela está narcisicamente falando para o bebê assim: sem mim você não é nada. Eu dou, mas espera mais 5 minutinhos aí. Porque sem mim você não sobrevive. Eu dou, mas deixa eu bater um bolo ao mesmo tempo, enquanto você mama, porque você não tem escolha. Tem mãe que você vê a criança pulando no peito enquanto está amamentando. Ela está no telefone, está fazendo 1000 coisas. Então será que essa criança está recebendo? Está introjetando o amor? Ou está introjetando uma mãe narcísica? Que depois, e aí dá ódio, dá vontade de destruir? E depois a manifestação dessa mãe narcísica vai ser uma exibição da criança para a sociedade e não necessariamente uma verdadeira afeição da criança? A coisa vai mudando, mas se transforma dessa forma? Ou é a criança que está recebendo o amor? Eu acho que a postura da mãe, ela determina enormemente o nascimento da inveja. Porque como que um bebezinho que não sabe pensar em nada vai lidar com um seio desse? Que é sádico e que está dando para ele a mensagem o tempo inteiro que ele não é nada sem ela. Uma coisa simples. Tem pai e tem mãe que não consegue dar uma coisa para a pessoa, para o filho, sem precisar ficar mostrando o tempo inteirinho o que ela está dando. Mas eu te sustento, olha quanto eu gasto com você por mês. Aqui, ó, você acha que você não dá gasto? A mãe não é má, mas ela está precisando mostrar o quanto que ela... Se ela está precisando, coitada, ela tem os controles internos dela. Mas a realidade é que é um dar, mas que no fundo está misturado com uma coisa assim: veja o quanto eu posso. Veja o quanto eu estou numa posição a ser invejada. E aí a inveja nasce mesmo. E a criança começa a querer destruir aquele seio, aquela coisa boa, porque aquela coisa boa humilha ela, não faz ela crescer. Coloca ela na posição de uma dependência, mas não uma dependência no sentido que eu estava falando, positiva, é uma dependência humilhante.
Tem pessoas que tem mães e pais que falam, ele mora na minha casa, ele é obrigado a ser. Às vezes o cidadão tem 25, 30 anos de idade, e por que mora com os pais acham que podem impor coisas que vão muito além da coisa razoável, da individualidade do outro. Uma vez uma mãe me disse, mas ele é minha casa, é minha casa. Eu falei, mas e o filho é de quem? Tipo assim, é como se a casa fosse dela, fosse um favor o filho morar lá dentro. Então é muito difícil, e isso é claro, veja, que a gente não pode pôr a culpa nessa mãe, porque se a gente for remontar, ela foi ter os problemas dela lá atrás, que geraram isso. Ela tem uma razão para ela tem uma mãe também, ela tem uma razão, isso não tem fim, vamos chegar lá em Adão e Eva, vamos pensar assim. Vai ter que culpar a humanidade inteira. Então não é culpa que eu estou falando, não estou criticando essas mães, mas é um fato. Né? Então a inveja, ela vai... Por que ela vai contra o que é bom? Porque o bom é dado, é sentido como uma humilhação. O outro tem aquilo que eu não tenho, é como se eu estivesse sendo humilhado. A pessoa muito invejosa, ela não consegue socializar, por exemplo. Porque ela é sempre colocada numa posição de invejar e de ser humilhada pelo que o outro tem de bom. O Guilherme, a saúde médica assim, tem aquela recomendação de 6 meses para amamentar. Uhum. Psicologicamente falando, também seria um tempo assim ou não? É bom, 6 meses é bom. Mas a mamadeira, ela pode fazer esse papel do seio também, né? No caso de uma mãe que não pode amamentar, Pode. aquele contato que tem é bem parecido. Tem que ter esses mesmos cuidados que você falou. Tá dando mamadeira, não ficar fazendo outras coisas e tal. Exatamente, porque o seio, ele é... O que ele é? Ele é o leite, o peito, porque tem um contato da boca com a pele, isso é importante, faz uma falta, a mamadeira isso não tem. Não é igual, mas pode ser até melhor. Se a mãe está sem condições de amamentar no peito, ela precisa saber também abrir mão, porque tem mães que não admitem abrir mão do peito. Fica essa ditadura do peito. Tem que dar o peito, tem que dar o peito, tem que dar o peito, de repente a criança e ela estão sofrendo muito, ela já tinha passou da hora de ir para a mamadeira, porque está atrapalhando mais do que ajudando. Então, a situação ideal é no peito e em contato com a pele, isso é muito importante. Quando você estiver diante de uma mãe que não consegue amamentar, a primeira indicação que você tem que dar é para tirar a roupa, amamentar pelada, ela e a criança. Contato da pele com pele. O maior contato de pele possível. Às vezes uma criança, só de ser manuseada na pele e contato com a mãe na pele, ela começa a mamar. A pele tem uma função importantíssima nesse nível de vida. Então não é só o leite, é a pele, é o envolvimento, é o quentinho, é a voz, é a dedicação, é o olhar, é tudo, né? O seio. Isso pode ser conseguido na mamadeira. A situação ideal seria o peito, mas a mamadeira, dependendo da mãe, ela substitui bem. Mas aí, se a pessoa, no lugar de receber, se ela tem já uma base constitucional de inveja muito grande, se ela não consegue receber um seio que está ali para realmente alimentá-la, mas está ali para invejá-la, ela começa a criar um ódio muito profundo para aquilo que é bom. E aí o desenvolvimento fica interrompido. Por quê? Porque eu preciso introjetar um objeto bom para construir meu ego. Mas se eu destruo o que é bom, como é que eu vou introjetar ele? Então, eu estava pensando assim, nessa questão do bebê de não conseguir receber, a questão da inveja, seria algo assim, a mãe, essa mãe pode ter, estou querendo meio que afirmar para ver se depois... Ela tem aspectos invejosos, eu dou quando eu posso, a relação até de poder, não sei o quê, né? Dependência nesse sentido, e acaba construindo isso na criança. Daria para afirmar, não sei se é afirmar a palavra, que o bebê muito invejoso teria uma mãe invejosa? Eu acho que sim. Uma mãe invejosa. No mínimo, uma mãe muito narcísica. Porque o narcisismo, ele esconde um pouco a inveja. Ele é uma defesa contra a inveja, porque você se sente muito para negar a inveja. Então, na minha opinião, sim. Porque uma mãe narcísica também seria uma mãe com inveja
no mínimo razoável. Então eu acho que... E aí entra um pouco dessa questão constitucional ou hereditário, quer dizer, uma mãe invejosa cria um bebê invejoso que, dependendo de como ele for... E eu tô pensando, mas tem saída isso? Quebrar esse círculo. É muito, se a inveja fica muito grande, o desenvolvimento fica extremamente comprometido. É o que o Freud falou, embora ele não chamasse de inveja, e é o que a Melanie Klein fala, e é o que a gente vê na clínica. É a coisa mais difícil para se trabalhar. É onde a gente esbarra e não dá, porque é um paradoxo, vamos dizer assim, um beco sem saída. Eu preciso ter gratidão pelo que é bom para poder crescer, aceitar. Mas eu destruo, como é que eu vou aceitar? Você entendeu? Você precisa aceitar para continuar a crescer. Mas para aceitar você não pode destruir, mas você destrói. Então você destrói, por isso que a inveja é tão problemática, porque ela destrói o que é bom. Ela tira da fonte que você tem que beber para conseguir sair de onde você está. Olha que paradoxo. Você precisa daquilo para sair da inveja, mas você destrói aquilo que você precisa. Então você tem uma margem de atuação mínima. E a gente tem que estar sempre atento à inveja. Sempre que um paciente critica uma interpretação boa, tem um aspecto invejoso. Ah, mas puxa vida, mas por que você não me falou isso antes? Aí tem um aspecto invejoso. Ele não está conseguindo receber. É que nem a criança que não aceita o peito na hora que chega. Tinha que ter sido antes. Essa é uma manifestação de inveja no bebê. A mãe demora, a hora que vai dar bebê, não tem bebê que não quer mais. Morde, chuta. Porque tinha que ter sido antes. Na análise acontece igualzinho. Você percebe, você poderia ter percebido antes. Talvez um outro analista tivesse percebido antes. Talvez você próprio, em outros casos, perceba antes. Mas não importa, né? Ninguém é perfeito. Você está dando aquilo finalmente. Mas a pessoa fala, puxa vida, mas só agora que você vai me falar isso? Então tudo que você deu desaparece naquele momento. O interessante é que às vezes você já até falou, não estou me lembrando do paciente, você até falou, já conversou sobre aquelas questões, já foi falar, e outra pessoa fala algo semelhante, que faz, e ele chega assim, olha, tal pessoa me falou isso, nossa, fez uma diferença e tal, coisas que tinham sido discutidas ali, mas que ele traz como se fosse fora, essa não como é uma você. manifestação da inveja. E ela é muito comum. A pessoa, às vezes às vezes não precisa nem isso, aí que você está falando acontece muito, concordo. A pessoa trabalhou ali dentro, mas aí ela esquece completamente que foi você que falou, e aí foi o padre, o vizinho, o avô, foi outra pessoa, ou ela própria. E às vezes isso acontece dentro de uma única sessão de análise. A pessoa transforma aquilo que você disse numa fala dela. É muito impressionante. E aí a gente tem que saber que a gente está diante de um núcleo invejoso, porque a gente vai tomar mais cuidado, a gente não vai querer ficar mostrando para o paciente, não, mas eu já falei isso para você, não é por aí. Não é o mais importante no momento, é importante perceber que tem uma dificuldade. Por que é importante a gente perceber isso? Porque a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer o papel dessa mãe que eu estava falando. Se o paciente tem um núcleo muito invejoso, a gente tem que tomar muito conta do nosso narcisismo, porque senão a gente humilha ele. Eu me lembro muito bem de uma analista que eu tive, que era muito narcísica. E eu me lembro perfeitamente de uma situação específica, onde ela me deu uma interpretação, ela estava querendo interpretar a minha raiva. Eu não lembro direito, mas ela estava querendo interpretar a minha raiva numa situação. E eu não estava enxergando raiva nessa situação. Mas tinha. E aí não sei o que eu falei, daria uma prova de que tinha raiva. Ela pegou aquilo e falou, e mostrou para mim. Mas eu me lembro da expressão dela. Era uma expressão de triunfo. Olha como eu estava correta. Aí a raiva, ó, você falou que não tinha, olha ela aí. E eu me lembro que aquilo me deixou muito chateado. Eu não gostei nem um pouco. E depois outras coisas foram acontecendo e eu achei que não era uma pessoa boa para me analisar.
Mas a gente tem que tomar cuidado com os nossos aspectos narcísicos e invejosos dentro da análise. Porque os pacientes, eles nos colocam na posição para ver se a gente está narcisicamente investido. Principalmente o paciente invejoso. E se a gente vai entrando, a gente pode estar entrando numa rede perigosa. Você sabe que as coisas os estudos do Bobo sobre apego fazem um paralelo muito bacana com isso, né? Porque quando ele descreve 4 tipos de apego diferentes nos bebês, né? A recomendação que ele faz justamente é de que no caso das crianças que têm o apego ambivalente, o apego de mais dificuldade para aceitar o que a mãe tem para oferecer, né? Porque nos experimentos de apego a mãe se ausenta, a criança fica um tempo sozinha, né? E aí a mãe retorna em seguida e ele avalia como que o bebê reage a esse estresse de ficar sem a mãe. Né? E o que você falou do bebê que não aceita o que a mãe tem para dar, né? Ele descreve isso em alguns nos estilos de apego inseguro. E é interessante porque o que ele fala é que a solução seria a mãe procurar encontrar uma sintonia melhor com o estilo da criança. Como a gente tem que fazer na sessão analítica, porque de fato, quem ali espera-se estar em melhor condições de fazer a adaptação à necessidade do outro é a gente, né? Assim como a gente espera que a mãe possa fazer, né? Não porque é culpa da mãe, né? Ou tudo é culpa do terapeuta, mas porque se espera que alguém esteja em melhores condições emocionais do que o outro, né? E aí a gente espera que seja a mãe, no setting analítico a gente espera que seja o terapeuta, né? E é muito difícil o nosso trabalho, porque isso que a Mariana está falando, às vezes você vai ter que fazer coisas que você pode se sentir meio lesado, abrir mão de pagamento, esperar, porque o pagamento é uma coisa muito séria, é difícil para a pessoa muito invejosa pagar, porque é o reconhecimento do seu valor. Às vezes você vai ter que ter com alguns pacientes um tipo de paciência que você não teria com os outros. Desde que seja consciente, né? Você não está entrando numa regra. Então você tem que prestar muita atenção às variâncias nas regras e nas situações. Tem paciente que você precisa ser mais flexível, que você precisa aguentar um pouquinho essa necessidade dele de te usar. Tem a hora certa de você ir frustrando. Né? Porque às vezes a pessoa tem uma necessidade, ela precisa muito receber aquela atenção naquele momento. Mas é delicado, porque por outro lado, se você fica muito bonzinho, você pode estar reforçando uma sensação de não realidade, de ser uma coisa meio falsa. Porque também você pode passar a sensação para o paciente de que ele não sobrevive, de que ele não é capaz, de que ele tem que ser cuidado, porque a superproteção também é uma forma de abandono. Então é muito difícil. A gente tem que tentar no meio dessa corda bamba aí se equilibrar. E tem uma situação na análise que eu sugeriria muito cuidado, que a gente tem que ter. Não é sempre que significa isso, mas muitas vezes pode estar a serviço da inveja. Porque uma coisa que me chamava muita atenção de uns anos para cá é um tipo de paciente muito regredido, e significa o quê? Que sofre muito as angústias de separação, que é muito controlador, que tem muita dificuldade de não ser o centro das atenções, tem muita dificuldade de se apegar em vínculos porque não aguenta separações, tem uma defesa esquizoparanoide muito grande, 8 ou 80, ou as pessoas gostam ou não gostam. Você percebe que é um funcionamento mais primitivo. E perto de um funcionamento borderline, e que você esperaria encontrar um núcleo invejoso. Claro, nesse tipo de situação que eu estou narrando. Né? Só que de repente você se dá conta de que ela não aparece.
Muito pelo contrário. Você está diante de um paciente que teria tudo para ter um núcleo invejoso, mas que valoriza o seu trabalho. Por muitos anos eu tentei entender o que estava acontecendo nesse tipo de situação. Hoje eu acredito ter uma compreensão um pouquinho melhor. Me deixava perplexo isso. Porque a pessoa chegava e falava: nossa, aquilo que você me falou, olha, conversei com não sei quem, é isso mesmo. Olha, depois que eu comecei a fazer terapia, elogia de verdade, mostra o quanto a terapia está ajudando, e você vai escutando aquilo e não sabendo muito bem o que fazer com aquilo, onde encaixar aquilo no contexto, porque você esperaria que aquela pessoa não fizesse esse tipo de coisa. Essa experiência vai te mostrando que tipo de pessoa faria isso. Até que teve uma vez que eu estava diante de um paciente assim, e ele começou uma sessão fazendo um histórico das melhoras da terapia. Do quanto que, desde o começo, a terapia ele foi melhorando. Eu tive um insight, porque já tinha acontecido antes, estava meio inconsciente, eu vinha elaborando isso, aí eu tive um insight na hora. Falei, esse paciente vai encerrar a análise hoje. Mas foi literalmente assim. Eu percebi na hora, eu falei, ele vai encerrar. E eu me lembrei, enquanto ele falava, a hora que eu percebi isso, eu imediatamente mudei minha forma de escutar a fala dele sobre os ganhos da análise. Eu fiquei imediatamente mais frio, e mais totalmente paisagem. Ele continuava falando, eu estava assim, quieto. Não fez um assim, não sorri, nada. Enquanto isso, eu estava na minha cabeça tentando entender o que estava acontecendo. Por que eu tinha certeza que aquele paciente ia largar a análise? Eu fui lembrando que esse tipo de paciente, eles não mostram inveja. É como se eles guardassem uma injeção de inveja letal para aplicar de uma vez só. Mas não dá pra hora de final. Não, é muito longe disso. Sério? Ela se manifesta assim. É no último dia do mês, no último minuto da sessão, ele te entrega o cheque e fala, eu vou dar um tempo na análise. Eu vou dar uma parada. E você fica assim, ó. O que eu perdi? O que eu não vi? O que eu acho que a gente não viu nesses casos? Que não era uma gratidão. Eles estavam tentando alimentar o nosso narcisismo para dar um golpe final de inveja e tirar da gente tudo aquilo que eles tinham dado. E veja que coisa curiosa. Primeiro eu peguei pelo lado mais destrutivo da situação. Hoje eu tomo cuidado quando o paciente começa a me elogiar muito. Eu tenho poucos pacientes no divã percentualmente falando, na cadeira percentualmente falando em relação ao divã. A maior parte está no divã. Mas esse tipo de paciente não vai para o divã. Porque eles querem olhar no seu olho quando eles te elogiam. E às vezes eles estão olhando assim, ó. Eles querem ver você se inflamar, você se inflar. Porque eles precisam não enxergar essa inflamação narcísica, que é o que a mãe fez. Eles precisam enxergar você receber aquele elogio sem se convencer. Olha que coisa mais maluca, isso é muito profundo, é uma sutileza. E olha que coisa interessante. Esse paciente, a hora que eu me dei conta disso, eu mudei imediatamente a minha postura e eu deixei ele completamente perdido. Porque ele já não sabia mais o que fazer. E aí, no lugar dele me dar a guilhotina no último minuto, ele me falou que ia encerrar 15 minutos antes. Olha que coisa mais chocante. Ele me deu 15 minutos. Porque eles não dão essa oportunidade. Não tem, vem pronto. Vou encerrar hoje. Tá aqui o cheque, não venho mais. Gui, não entendi por que você falou que eles precisam não enxergar. Eles precisam não ver você se inflando. Para melhorar. Não. Para trabalhar a inveja. Eles precisam enxergar que você não está narcisicamente humilhando ele com as suas coisas boas. Não é, a finalidade não é a gratidão. É diferente o elogio da gratidão. O elogio da gratidão, por exemplo, pode vir no paciente na cadeira, sem dúvida. Mas o paciente de cadeira, ele está te olhando, ele está
inconscientemente medindo milimetricamente a sua resposta aos elogios. Porque ele teve uma mãe que era narcisicamente boa. Ele fala que você é bom, não é para te agradecer. É porque ele precisa sentir você como um objeto não invejoso e não narcísico. Senão ele não consegue ficar. Porque ele acha que você está assumindo o papel de humilhá-lo. Você dá opção para ele ali na poltrona ou no divã? Ele que decide o seu paciente? Não tem outra escolha, na minha opinião. É o tipo de coisa que é impossível você forçar. Eu acho. Tem gente que força. Eu acho que se a pessoa não está pronta... Eu proponho... Na verdade, eu proponho o divã. Sempre. Ou melhor, não sempre. Porque tem casos que eu sei que não pode ir pro divã. A pessoa não tem condições de ir pro divã. Casos muito regredidos, é loucura você pôr a pessoa no divã. Porque ela não vai aguentar. Não vai aguentar. E tem pessoas que não conseguem, não se dão bem muito com o divã, mesmo não sendo muito regredidas. Você tem que respeitar esse limite da pessoa, essa vontade da pessoa. Mas eu tento falar para a pessoa isso, se ela não quiser, não tem problema. Tem pessoas que não gostam, não querem, e aí tem um caminho até ela ir pro divã. Tem outros que não conseguem mesmo, que não é hora, não dá. Porque o divã ele exige essa ruptura, né? Essa separação. Você não está ligado. É um exercício de confiança. É um voto de confiança. Mas deixa eu ver se eu entendi também. Aí, no momento, né, tá interessante a coisa. No momento, então, quando você diz que mudou a sua postura, a fisionomia, e não deu aquele retorno, isso... Eu quebrei a fantasia. Isso desestabilizou ainda aquilo que ele estava... Exatamente, porque quando você entra, você está confirmando a fantasia de que o outro dá só narcisicamente. Não é como se você estivesse atuando. Você atua. Sim, entendi. Você atua. A hora que eu quebrei isso, eu penso que ele ficou balançado. Ele ficou tão balançado que aquilo que ele ia me falar no último minuto, ele me falou 15 minutos antes. E eu consegui trabalhar um pouquinho nisso. Que é como se você tivesse correspondido. Eu acho que eu ia perder igual os outros. Ele ia ficar dando corda. Dando corda. Vai fazendo isso só ia te avisar no final da sessão. Aí é o triunfo. E eles avisam medindo você, porque o gozo deles é o seu desespero de não ter entendido. Eles tiram de você a coisa narcísica. Não depende de você.